Levítico 5, do versículo 1 ao versículo 13, o sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja o que viu ou o que o soube. Se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo e lhe for oculto, e o souber, depois será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronunciar, temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou. Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha, pelo pecado. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, para expiação do pecado e o outro para holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espreme-se à base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme o costume, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de efa de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor, expiação do pecado é. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou,
que pecou em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote como a oferta de manjares. Meus irmãos, minhas irmãs, estas palavras que estão no livro de Levítico fala sobre o pecado. Quando, naquela geração, que o povo pecava, saindo das determinações que o Senhor determinava, que o povo pecava andando diante de imundice, o ser humano, andando diante de muitas falsidades, as palavras que saem de nossa boca através da nossa língua, temos que ter muito cuidado no que se fala, pois a nossa língua, ela amaldiçoa e perdoa. Temos que ter cuidado. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Diante do Senhor, quando quiseres falar algo à tua irmã ou a teu irmão, falarás de sinceridade diante de uma justiça justa e não diante de falsidade. Porque isso se torna imundície no ser humano perante o Senhor. Então, não cometeste este tipo de pecado. Não cometeste. Porque não é de agrado ao Senhor cometer injustiça com seu próximo. Cometer injustiça com a sua próxima. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Olha aqui nas Escrituras Sagradas, no livro de Êxodo, que se fala bastante do pecado. Fala-se, diante destas palavras, de como deve ser ditas perante ao Senhor. Hoje, na geração que nós estamos vivendo, temos que clamar ao Senhor todos os dias ao acordar e ao dormir. Por quê? Porque não sabemos qual é o nosso desígnio do dia seguinte ou da noite ao dormir. Nós não sabemos. Só o Senhor determina. Então, diante da pureza, diante do amor, orai e clamai antes de se deitar. Orai e clamai em adoração ao Senhor, para que lhe seja dada a pureza e o amor no seu coração e tenha um bom sono. Um sono de satisfação. Um sono que quando acordaste, acordará com força, com inteligência e com sabedoria. E ao sair, e ao acordar, farás novamente a aclamação perante o Senhor de coração e de pureza. Porque terás um dia de qualquer sentido, do trabalho, de coisas para se resolver. Terás um dia. Mas assim que farás a sua aclamação, terás um dia de guerra. Guerreará diante de toda a vitória, porque o poder estará diante de tuas mãos. Porque o Senhor está de olho.
A tua clamação, quando sais, quando acorda, o Senhor ouve, observa e fica olhando. Pense nisso. Meus irmãos e minhas irmãs, nação e nações, pense nisso. Deus abençoe a todos. Essas são as determinações do Altíssimo, dica do Altíssimo, que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras. Siga as Escrituras. Deus abençoe a todos.